Olá, bem-vindos a mais um Chá com Prosa, esse nosso encontro semanal aqui de troca. E hoje a gente tem um tema muito interessante, um tema que eu tenho certeza que vocês nunca sentiram, né? Hoje a gente vai falar sobre agressividade, raiva, ódio, né? E por que sentimos tudo isso? E por que isso está presente dentro do ser humano? E por que talvez não seja muito interessante não olhar de frente para isso? Afinal de contas, todos nós já fomos tomados muitas vezes pela raiva, pelo ódio, e isso nos fez fazer algumas coisas que nós não gostaríamos. Será que a raiva, o ódio, a agressividade, ela pode ser boa? Será que ela tem uma função? Ou será que, como seres voltados para o desenvolvimento espiritual, nunca devemos sentir ódio, raiva e agressividade? Então fica aqui o nosso convite. Se você está gostando, se você achar interessante, curte, compartilha e segue o nosso canal. E, se puder, compartilhe, porque isso pode chegar a mais pessoas. E aí, pessoal? É útil, não é útil? Por que sentimos? Eu, quando estava aqui pensando no nosso tema, me veio na cabeça uma vontade de escutar a Vivian falando sobre o porquê temos sentimentos, né? Da onde vem. E eu acho que seria até interessante ouvir a Vivian falar de todos, porque eu adoro essa aula dela, né? E aí, Vivian, você gostaria? A gente não combinou isso antes. Eu vou começar pela raiva e depois a gente vê se faz sentido, né, falar das outras, assim. Mas eu acho que a primeira coisa é essa, assim, né, que as emoções têm um papel evolutivo, né? Então, muitas vezes a gente não quer sentir alguma coisa ou não gostaria de sentir raiva, como você falou, né, nesse nosso processo de desenvolvimento, a gente acha que é errado, né? Até me causa um certo desconforto ouvir, às vezes, as pessoas falando, assim, emoções negativas, né? Como se a gente pudesse dar uma valência certa ou errada, assim, para as emoções. Elas são positivas ou negativas, né? Na verdade, não existe isso porque a gente precisa de todas elas, senão a gente não sentiria, né? Então, a grande ideia da raiva, assim, é que ela é uma emoção básica e ela foi criada para nos proteger, para que a gente pudesse se proteger de predadores, né, de perigos. Então, o nosso cérebro ele foi feito para reagir a qualquer coisa de perigo ou o que seja para mim uma ameaça, para me colocar pronto para lutar. Então, quando a gente está com raiva, né, não sei se vocês já pararam para pensar, mas normalmente o nosso corpo fica mais quente, né? A gente tem aquele ímpeto de ir para frente, né? Assim, tem inclusive uma mudança de postura corporal mesmo, né? O que acontece no corpo, os braços ficam mais ativados e tal, porque é aquela preparação para lutar mesmo, né? Então, a raiva, inclusive, a feição que a gente faz é para afastar o predador, né? Essa cara de raiva ficou ótima. Você, Já você me falaram me que eu deu sou até um meio medo aqui. capaz de fazer cara de raiva, mas vamos. Ah, depois vocês contam aqui, gente. Vocês Eu vou ficaram com medo dessa cara do Marcelo. Não sei se você está muito bem evoluído, se essa cara de raiva está funcionando, não, Marcelo, mas O bom é que eu sou grande, né? Daí o blefe é, funciona, né? É só blefe. diga, Sussu. Não. Bom, sobre emoções positivas e negativas, é interessante, me veio trazer que tanto, tanto o budismo, né, quanto outras tradições, eu vou falar um pouquinho do taoísmo, mas o budismo traz não emoções, mas nossas atitudes que podem ser virtuosas ou não virtuosas, né? Então, só para trazer um contraponto aí, que às vezes a gente pode caracterizar determinadas atitudes como virtuosas e não virtuosas, de acordo com algumas tradições. E já no taoísmo, né, na visão chinesa, a gente traz muito a visão de excesso ou até de uma falta, né? Ou seja, de uma falta de equilíbrio. Então, Uhum, as emoções poderiam ser chamadas de negativas quando elas estão colocadas de uma forma não harmoniosa, né?
Era só um Perfeito. contraponto. Não, acho que é excelente isso, né, Sussum? Que até se a gente para pensar no cultivo de, assim, habilidades construtivas, né, as práticas construtivas, por exemplo, de compaixão, é óbvio que se a gente para olhar o efeito que essas emoções podem ter no nosso corpo em longo prazo, né, é óbvio que cultivar a raiva pode ter um efeito destrutivo para o meu organismo, né, porque aumenta... Diga, Marcelo. Não, uma coisa que eu acho importantíssima, acho que é legal isso que você vai falar desses impactos neurofisiológicos, né, químicos, né, do estresse, da raiva, da agressividade, né, que acaba levando à agressividade. E também tem um impacto social aqui, que eu acho que é muito importante a gente pegar e Sim. falar, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, Vivian, é justamente a palavra cultivo. O problema é o cultivar alguns estados, né? Quando o Susumu Uhum. também traz a sabedoria chinesa, né, quando elas não estão em equilíbrio. E no Isso. caso da nossa espécie, né, é fácil cultivar, a neuroplasticidade mostra isso. Então, dependendo do meio que você veio, da época que você foi criado, pode ser que estamos cultivando alguns estados emocionais e isso pode gerar alguns desfechos não saudáveis, né? O próprio estresse, ele é extremamente importante, e a gente foi feito para lidar com isso. O problema é quando a gente fica muito nisso. E aí gera muitos impactos, aí sim, negativos. Mas Uhum. não que a emoção em si seja negativa. Né? Exatamente. Eu acho muito interessante, não sei se vocês viram na Copa, que fizeram até um meme com a Monja Coen puta, né, entre aspas, porque colocaram um garoto muito novo para bater, né, a falta, né, o pênalti, Pênalti. né? E eu já fiz eu lembro que eu fiz um retiro com ela, um retiro em silêncio, e as pessoas estavam deixando comida no prato e teve um dia antes do almoço que ela pegou e foi muito firme na fala dela. E para muitas pessoas interpretaram aquilo como uma agressividade. Ué, cadê o monge zen? Né? Cadê? Né? Eu lembro um outro retiro que eu fiz em uma outra tradição, né? Que o Goenka, ele pega e fala que o professor dele foi dar uma bronca no meditador, ele fala isso, e aí ele volta sorrindo. Acho que aqui tem o ponto. Eu fui firme, preciso, às vezes passei uma mensagem, mas aquilo não me contaminou e não ficou ecoando. Eu acho que aqui tem um ponto muito importante, né? Uhum. E que é algo muito difícil para a gente, né? Então, acho que talvez a gente possa entender um pouco, né? Eu acho que em cima do que a Vivian estava falando, a agressividade, a raiva, né? Ela está aqui para nos proteger, Uhum. para E nos tem um manter vivos. ponto, né, Marcelo, assim, que quando a gente fala de cultivo, as pessoas podem pensar que é uma coisa deliberada, né? Ah, eu vou ficar cultivando. Estou chamando de cultivo tudo que a gente passa tempo fazendo, né? Então, assim, às vezes a gente passa tempo ali ruminando, ou pensando, ah, por que aquela pessoa fez isso? Como assim, né? Um absurdo e tal. Isso é um cultivo de raiva, né? Então, Eu acho que aqui é legal a gente falar, desculpa te cortar, Vivian, que a nossa mente é velcro porque é ruim, desagradável, né? E teflon para aquilo que é bom. Neurocientistas falam isso. Então, uhum, emoções ruins e negativas a gente tende a se colar. Por quê? Porque a proteção e o cuidado ao meu corpo e à minha sobrevivência ela é muito mais importante do que o prazer. sim. Então, a nossa espécie ela evolui em cima dessa premissa. Então, quando alguém faz algo que eu não gosto, a chance de eu ficar ruminando isso, que evolucionariamente é para que não aconteça de novo, ou para que eu me proteja previamente, muitas vezes me faz ficar nisso. Então, acho que tem Uhum. esses dois pontos, né, Vivian? Tem a questão da criação, que a pessoa faz com que ela não enxergue, que talvez ela esteja estressada ou nervosa ou com raiva, mas mesmo que você teve uma criação que te leve para outro lado, isso é uma tendência humana. Uhum. E também tem uma coisa, né? A raiva, as emoções em geral, mas a raiva principalmente porque tem esse impulso de proteção, assim, foram feitas assim para que a gente seja imerso por elas, assim, né? Então, se eu vivo a raiva, a ideia é que eu não fique pensando se eu deveria ficar com raiva ou não. Então, eu vou ficar, tipo, encapsulado pela raiva por uns momentos, assim, para o meu corpo fazer o que ele precisa fazer naquele momento, e depois eu penso. Então, normalmente, só que a gente tem a habilidade de observar se a gente precisa ou não, mas como a ativação do sistema límbico, né, da amígdala acontece mais rápido, assim,
está relacionada a estruturas mais antigas do cérebro, então, muito dificilmente eu vou pensar se eu preciso estar ali ou não, primeiro, né? Então, a raiva vem, vai nos engolir um pouquinho para a gente fazer o que precisa e depois a gente pode reconhecer que talvez não precisava de tanto e tal. Mas quanto mais eu vou ficando também consciente, né, das reações que o meu corpo tem quando está na raiva e tal, fica um pouco mais fácil de talvez eu também conseguir perceber que eu estou ficando com raiva, né? Então, eu acho que isso é importante também, porque não é um erro meu se eu sou tomado pela raiva. Mas a partir do momento que eu vou tomando consciência, talvez eu tenha um pouco mais de escolha de não passar tanto tempo ali, né? Eu acho, né, que a gente pode fazer talvez o caminho inverso. Qual é o dano de não ter raiva? Ou de não sentir raiva? Há algum dano? Com certeza, né? A gente pode deixar de se proteger em momentos que a gente precisa se proteger. E eu acho que aqui vale, né, trazer aí uma fala daquele que, na minha opinião, é um dos melhores professores de compaixão no mundo, né, o Valentim, para mim ele é. E o Valentim, ele fala de uma maneira muito precisa, ele fala sobre o uso protetor da força. O uso protetor da força, ele é algo extremamente importante justamente para promover um cuidado ou uma cessação de um comportamento que pode ser mais danoso, né? Então, às vezes a gente tem que ter algumas falas muito enérgicas ou uma reação até agressiva por um cuidado. Então, por exemplo, que nem a filha, a Vivian tem um filho pequeno que está andando agora, né? Se você pega o Romeu e vê que ele está prestes a colocar um objeto metálico dentro de uma tomada, e se você não vai ter tempo hábil para chegar e tirar com calma, você vai ter que chegar em cima de uma maneira bastante agressiva ou enérgica. Assustar, né? Tipo, para ou ver. assustar, exato. Ou bater muito forte na mão e vai doer, né? Mas olha que interessante, é um ato agressivo, é um ato, né? E muitas vezes a mãe ela é obrigada a falar de uma maneira pesada para que a criança pare, às vezes, para parar e olhar e Vou veja. colocar uma palavra, Marcelo. Na visão chinesa se utiliza muito essa palavra junto ou vinculada à natureza da raiva, que é a assertividade. Então, a raiva é visto como esse impulso de uma ação, né? Esse impulso para a ação. E tem muito vínculo com, eu acho que essa palavra cabe bem, né? Uma ação assertiva e, no contexto que você trouxe, ainda benevolente, né? Então, a raiva, que na visão chinesa tem muito a ver com o elemento madeira, e a madeira é um elemento expansivo, tem uma qualidade de se expandir, né? A raiva também tem essa qualidade, né? E, e tem a ver com um pouco com essa benevolência, esse querer bem, né? Então, acho que o que você descreve, né, de um ato de proteção e de um ato, ou de qualquer ato que seja preciso, né? Às vezes pronto, rápido, às vezes é uma ação assertiva, e isso tem muito a ver com a raiva. Então, é muito necessário ter raiva, em aspectos, como você disse, de falta dessa qualidade. Sim, é uma deficiência. A gente fala que está com uma deficiência de fígado, até, né? Porque fígado tem a ver com a madeira, que tem a ver com a raiva, que tem a ver com essa ação assertiva, pronta, né? Uhum. Agora, se ela é útil e importante, quando que a gente se perde? Porque em nome dessa proteção, ou dessa raiva, ou essa agressividade, a gente mata, né? Na verdade, vivemos num país atualmente extremamente dividido, né? Extremamente dividido, aonde há, né? Eu vi um relato recentemente que uma dessas pessoas foram presas, ela estava com um estilingue e ela falou assim: não, não, não. E ela dá esse depoimento na polícia. Mas eu levei o estilingue só para atirar nos esquerdistas. É interessante isso. Não é porque... Não, não. Nesse aqui pode, olha. Eu É igual aquele posso... caso do índio, né, que foi queimado lá em Brasília há muitos anos, que eles falaram, a gente Índio pensou que era um Galdino, mendigo, né? é, Como se né? justificasse.
famoso índio Galdino. Na época eu fazia direito, né? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi largar o direito, mas isso foi muito discutido na faculdade de direito, né? E é bem isso, né? Só que aqui a gente entra num outro ponto que talvez seja interessante para entender quando a raiva ou a agressividade ela toma conta de mim. O que acontece hoje no país... Posso sugerir Claro, um com passo certeza. anterior, Marcelo? Claro. Que para mim tem muito a ver com... Até faço um convite a todos nós, né? Qual foi a última vez que eu senti raiva? Que eu reconheço que eu senti raiva, né? Sim. E lembrar dessa situação. E talvez seja fácil quando a gente tem uma situação bem palpável, o que daquela situação me incomodou? Que talvez isso esteja vinculado com o que fez com que eu me sentisse daquela forma que eu me senti, né? E daí eu volto para a pergunta mais simples assim, por que que a gente se incomoda com algo? O que acontece? Eu fico incomodado. Porque parece que a raiva é um incômodo um pouco maior, né? Um pouco mais intenso. E traz um impulso para ação. Mas lá no fundo, foi algo que me incomodou. Por que que algo me incomoda? Né? Eu acho que fazendo essa reflexão, eu fiquei pensando aqui, Tussum, tem muito a ver com, no meu caso, né, com apego mesmo ao que eu gostaria que as pessoas, da forma como as pessoas me vissem, né? Então, assim, ser mal interpretada me incomoda num nível grande, assim, porque às vezes eu não tenho uma intenção e aquilo é mal interpretado, né? É, então isso para mim, assim, é lógico, se você for olhar mais profundamente, é um apego ao ego, né? A visão do que talvez eu gostaria que as pessoas tivessem de mim. Mas muitas vezes eu acho que a gente não nem pensa sobre isso, assim, né? Mas é isso, assim, é de não poder, não ser interpretado, não ser bem interpretado, né? Ter uma visão diferente do que eu tinha intencionado, né? Aqui, né, pessoal, acho que falando evolucionariamente, acho que tem muitos pontos importantes para a gente olhar o porquê disso e o porquê mesmo com esse incômodo eu continuo fazendo e talvez o porquê que em nome dessa proteção eu posso gerar tanto dano, porque com certeza a agressividade ela tem o desfecho de proteção e de cuidado, né? Mas quando eu levo essa agressividade para o outro, é a proteção do meu eu, Uhum. é a proteção de quem eu sou. Então, quando eu estou dando aula de compaixão, eu costumo muito falar isso, né? O que é primário no ser humano? A raiva, o ódio ou comportamentos proativos pró-sociais? E é interessantíssimo quando você traz isso e faz essa pergunta para os alunos. Porque muitos falam, é a raiva, é o ódio, sabe, é essa agressividade. Isso é o ser humano. E, na verdade, isso é um olhar bastante equivocado e perigoso. Porque a nossa espécie, se ela não gerar vínculos, ela morre. Se estivermos sós, morremos. Talvez isso seja meio estranho para quem está... E o Marcelo travou. Pode aguardar. E depois a gente voltou. Continuei, Marcelo. Vamos lá, acontece. Então, para quem não entende, né, talvez não tenha ficado muito claro, imagina que você está andando numa floresta sozinho. Se você estiver andando numa floresta sozinho, se você encontra um predador, se você estiver sozinho, a chance de você morrer é muito maior do que se você estiver com alguém. Muito maior. Se você torce o seu tornozelo, se você tiver alguém, essa pessoa pode buscar ajuda, trazer comida, água e você vai sobreviver. Então, a nossa espécie ela se desenvolve com a premissa de se eu estou só, isso gera sofrimento. A gente falou sobre isso, né, no episódio sobre solidão. Mas aqui isso também é muito importante para o aspecto social. Quando eu sou pequeno, quando eu sou criança, infante, eu começo a construir a minha identidade, o meu eu. Então, primeiro eu me conecto. E quando eu me conecto, eu chamo de meu. Eu chamo de eu. Eu chamo de quem eu sou.
Então, todos aqueles que são diferentes, eles começam a agredir a minha natureza. Quem vive diferente, quem come diferente, sabe? Que nem eu sou vegetariano. E aí, quando eu falo que eu sou vegetariano em alguns lugares, algumas pessoas se sentem incomodadas. E isso acontece com tudo. Direita, esquerda, branco, negro, né? Porque aquilo que agride o meu eu, ele me deixa perdido. Então eu vou fazer qualquer coisa para proteção de quem eu sou. Isso acontece na religião. Como assim? Que nem o Susumu falou do budismo, falou do taoísmo, falou da monja Coen, eu falei da monja Coen. Algumas pessoas de outras tradições religiosas podem ficar muito incomodadas com isso. Espera aí, mas o cristianismo fala muito sobre isso, e fala mesmo. Assim como o cristianismo, o sufismo, a cabala, o espiritismo. Isso é um tema bastante recorrente. E aí, se você pega e coloca, algumas pessoas podem falar assim, não, 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 não. Só esse. Você entende? É a minha verdade, é o que eu acredito. Então, a raiva que a gente vê hoje, ela é muito presente em cima disso. Você está no mudo, Vivi. Começa a virar um fundamentalismo mesmo, né? Assim, de Do achar eu. que é só daquilo que é parecido comigo. E aí que eu acho que é um pouco diferente, né? A questão da raiva e do ódio, assim, porque não é só sentir a raiva, né? Mas é cultivar aquilo baseado no que eu acredito que é diferente. Então, assim, é como esse exemplo que você deu, né? Se a pessoa tem... Então, eu vou atirar só nos esquerdistas. Então, essa pessoa, ela é vista como um humano menos humano que eu, ou não humano, né? A ponto de eu achar que ela merece isso, ou que eu posso fazer isso, que não é um problema, né? Então, a gente diminui a nossa responsabilidade ou sente menos culpa. Tem alguns estudos sociais até que aquele Milgram, né, fez sobre a época da guerra, né? Que ele queria entender um pouco como assim, os alemães conseguiram fazer aquilo com os judeus, assim. Então, ele faz uma série de experimentos, né? E uma das coisas é isso, assim, quando eu acredito que eu não sou responsável, a autoridade não é minha, né? Eu não sou responsável por aquilo, eu sou capaz de fazer algumas coisas porque, teoricamente, a culpa não é minha, né? Então, esse é um dos motivos, né? O outro é a gente não conseguir ver como uma pessoa merecedora ou que tenha sentimentos como eu, né? Que Ou em nome de algo, né? é, e isso, assim, na base disso tá eu ver o outro com base naquela característica que é diferente de mim. Então, assim, e aí eu esqueço que essa pessoa tem toda uma complexidade, assim como eu, né? Então, assim, ele é um esquerdista e ele não é nada mais além de esquerdista. Ele só tem essa ideologia política, mas eu esqueço que ele pode ser um pai, uma mãe, um filho de alguém, né? Ele tem dores como eu, ele também se preocupa em querer ser feliz e dar uma boa vida para a É, família, né? em cima disso, né? Eu lembro, uma vez eu vi uma entrevista, a repórter, ela estava conversando com um soldado, um ex-soldado alemão, e ela pergunta, né? Poxa, mas você matava mulher, criança, né? Idosos? E ele corta a repórter e fala, não, não, eu matava judeu, né? Então há uma despersonalização, Sim. né? E aí é a hora que essa raiva pode gerar esse tipo de grande desconforto, maldade, por aí vai, né? E tudo, todas as coisas. Agora, e o amor pode gerar raiva, pessoal? Tem tanta gente que mata por amor. Eu não considero que isso seja amor, assim, né? Para mim, isso é uma relação de apego, né? Assim, que tem a ver também com a proteção do eu. Se aquilo é meu, então eu tenho direito de fazer alguma coisa, porque a forma como eu vejo o amor é algo menos de posse, assim, né? Então, assim, eu não acredito que o amor possa gerar isso, mas o apego eu concordo. Né? Então, o que as pessoas chamam de amor pode levar a isso. Mas você Uhum. sabe, eu estava tomando aqui o meu chá, né? Já que chama chá com prosa, e temos o Darth Vader aqui, né? E a história do Darth Vader é muito interessante, porque é por esse apego que ele chamava de amor, que quando ele acha que ele perdeu e tinha alguns culpados, ele se torna naquilo que é chamado dentro do mundo fictício como o pior vilão que já existiu,
né? Então, o apego é algo complexo que pode gerar dor. E talvez a gente hoje, já que a gente está falando sobre raiva, agressividade, etc., talvez um dia a gente possa falar sobre amor, né? Porque com certeza é algo que envolve todas essas discussões. Uhum. Né? Vou tentar organizar minhas ideias, porque são muitos temas para mim, Vai. ao mesmo tempo, né? Parece. Mas sobre por que sentimos raiva, ódio e por que nos incomodamos com algo, alguma coisa, acho que vem numa essência, assim, por exemplo, no exemplo que a Vivian deu, né? Sobre interpretações, me veio muito a palavra meio que injustiça, assim, ou uma certa indignação por estar sendo injustiçado por alguma coisa, por não concordar com alguma coisa, ou até sentir uma certa tristeza por uma certa frustração de algo, né? Então, eu acho que a própria CNV, né, a comunicação não violenta, que é didática, tal, na linguagem, traz uma visão do quanto nossos sentimentos, as emoções, são frutos, às vezes, de uma necessidade, ou de um valor, ou de um princípio meu, pessoal, que é, às vezes, não atendido, não contemplado, ou até ferido, né? Então, quando eu vivo alguma situação que o que é importante para mim não acontece, às vezes eu fico frustrado. Às vezes isso é tão importante para mim que eu fico com raiva porque isso não aconteceu, né? Isso para mim é um princípio de vida muito forte e todos nessa situação estão violando esse princípio. Pelo amor de Deus, eu fico com uma vontade de agir, fazer alguma coisa. Então eu fico com raiva, fico frustrado e com raiva disso, né? Mas, ao mesmo tempo, isso, às vezes, é meio que na superfície, né? Isso é num certo aspecto desse sentimento que a gente tem. Mas eu diria que, em qualquer situação que eu me sinto incomodado, eu acho que pode acender uma luzinha de, assim, você está recebendo um presente. Se perceba. Porque é uma revelação de algo de você mesmo. Se isso te tocou, te incomodou de alguma forma, às vezes mexeu em algum aspecto seu interno que muitas vezes você nem tem consciência, né? E daí isso te toca e te traz uma agressividade, te traz uma raiva. Então é um presente porque revela você mesmo. Mas nem sempre a gente está atento a isso, né? A gente está lá no fervor e faz alguma coisa e nem sabe do que isso revelou de si mesmo, né? É por isso que tem profissionais, terapeutas que acompanham o nosso processo e conseguem enxergar e acompanhar isso com a gente, né? Então, muitas vezes, eu acho que didaticamente se diz assim, é algo que você nega dentro de você, que te tocou, né? Ou é algo que você tem para desenvolver, mas não dá bola. E isso te tocou de alguma forma. Mas alguma coisa tem como mensagem de si mesmo. Qualquer coisa, qualquer situação que te incomoda ou que te traz uma raiva enorme, né? Seus princípios, seus valores, ou suas subjetividades, ou sua história também de vida. Agora deixa eu pôr mais lenha nessa fogueira aí, Sutumo, Tava porque pronto às para vezes eu... pôr também. Então, tipo, vai, põe aí que depois eu ponho um pouco mais. Vamos lá. Assim, se eu pudesse, e se eu falasse que, na verdade, nós somos responsáveis por todas essas manifestações e tudo que a gente sente, né? Queria ouvir também um pouco, até depois das pessoas aqui, para elas comentarem, porque eu acho que isso pode gerar muito desconforto, né? Como assim, né?
Não é o que o outro fez que me deixou com raiva, né? Sou eu que sou responsável por sentir a minha raiva. Isso, eu queria trazer isso. Peraí, Marcelo, segura, segura a ansiedade. A raiva. A raiva. É. Porque assim, né? Eu costumo falar assim, a gente, muitas vezes, tudo que a gente sente, nós somos responsáveis por todas as nossas emoções. Por que que algumas coisas incomodam algumas pessoas e outras não? Tem muito a ver com a forma como eu estou lendo aquele episódio. E claro que tudo que eu vivi na minha vida vai ter uma força aí nessa minha interpretação, né? Mas é muito da forma como eu leio as coisas. Então, a gente foi aprendendo a ter raiva de algumas coisas e a não ter raiva de outras coisas. Então, como eu estou interpretando aquilo também, que é tão rápido, né? Que parece que é tão automático, então parece que é o outro que me fez raiva. Não, mas sou eu que estou tendo essa raiva, né? Então, queria só trazer isso assim, porque é algo que é muito importante. A gente pensa que é o estímulo externo que nos dá a emoção, né? Mas muitas vezes é o estímulo interno, né? A forma como eu estou Então, né? vendo. E aí eu acho, né, é muito interessante. Se a gente for pegar que nem a fala do Susumu, né, de olhar para dentro, né, e ver o que eu posso aprender com isso, né, o porquê que me incomoda, o porquê que, né, sabe, isso está ressoando em mim, e pegando a sua fala também, não é o outro que traz isso para mim, né, não, ou melhor, sou eu que leio no outro, né, então a fala do Sumo tem a ver com aprendizagem, a fala da Vivian tem a ver com essa a percepção de que, ué, não é todo mundo que reage da mesma maneira. O problema, né, pessoal, na minha opinião, é que é quase impossível. A gente só vai chegar nessa capacidade de perceber que sou eu reagindo ou o que eu posso aprender com isso a hora que eu já estou muito treinado a lidar e tocar isso. Porque o basal da nossa espécie é a proteção, é o cuidado, é o rotular, é o apontar o dedo né? E aí isso gera muita confusão mental. Então, por exemplo, eu posso elucidar, trazer um exemplo de algo que me dá muita raiva, e eu tenho certeza que vocês também têm alguma coisa assim, né? Eu sei que vocês já se iluminaram, né? Mas eu ainda estou no processo, Quem dera. né? Mas assim, então, por exemplo, uma coisa que mexe no meu coração a ponto de quase deixar fazer o Marcelo ser agressivo, ir para as vias de fato, é uma questão do preconceito. Eu ver alguém maltratando alguém, ou por causa da cor, ou por causa disso, ou por causa da classe social, é algo que toca o meu coração em cima de uma maneira muito forte, a ponto de querer ir, querer agir. Só que assim, eu não estou querendo trazer que, então peraí, o certo opa, sou eu olhando para isso. O que eu posso aprender com isso? Mas se a gente for pegar na questão mais básica, humana, você encontra isso em, poxa, é bonito, né? Tipo, agir como né, um agente ativo contra o preconceito e proteção àquelas pessoas que são desamparadas. Mas é a mesma linha de raciocínio do feminismo, que também não está errado. E é extremamente importante ter uma fala, né, em cima do feminismo, porque o mundo precisa parar para pensar nisso. E é a mesma coisa o veganismo. Só que muitas vezes você vê raiva e desconexão em cima de algumas posturas políticas corretas e etc. E aí gera quanto Himmler, quando ele matou os filhos dele, ele mata os filhos dele, ele coloca veneno dentro, né? Himmler era o primeiro-ministro nazista, né? Um dos generais, do braço direito de Hitler. Ele coloca, né, o veneno debaixo da língua dos filhos, do tipo, não, porque eles não está certo viver num mundo sem o nazismo. E nesse ponto específico, se eu uso da minha agressividade para proteger o que eu acho certo, não está tão diferente. Não, mas a questão aqui não é sobre usar ou não agressividade, né? Quando eu coloco que é a nossa responsabilidade, você concorda que isso, o que você sente, é com base no que você interpreta, no que você acha que é certo Sempre. ou não? Então, mas esse é o meu ponto, né, Vivian? Esse é o meu ponto. E só que pela nossa natureza é muito difícil não cair nisso.
Não, e nem eu acho sobre não cair, sabe? Eu acho que a gente vai cair, porque, igual eu falei, são estruturas mais antigas do cérebro que são programadas para agir mais rapidamente. Se eu for pensar em tudo que eu vou sentir, não dá. Mas, assim, é pelo menos saber. Eu acho que saber disso nos dá muita perspectiva e liberdade, assim, né? Que é a nossa função aqui, né? Porque eu paro É de trazer um pouco de projetar nos clareza. outros, assim, a raiva, né? Teve um dia, eu vou contar um caso aqui, eu até falei no Medita Junto, né? Eu não sei, assim, se vocês têm Para quem consciência, não mas pelo sabe, né, menos o Medita Junto é um encontro que a gente faz semanal, que a gente sempre traz algum tema, discute, não é feito nós três, né? Geralmente a gente faz separado e a gente medita um pouco junto. Então, quem quiser aí está uhum, convidado é a esses nossos gratuito, né, encontros. É também. gratuito e é gratuito. Uhum. Então, outro dia, né, eu tava, para mim, assim, nossa, agora o Romeu tá com 1 ano, já virei a cadeirinha para frente, tá uma maravilha, assim, gente, mas E para quem até não então, sabe, o Romeu é o filho da é o vida. meu filho, Eu vou mas pôr na até então, legenda aqui. tá. Até então, andar de carro com esse menino na cadeirinha era assim, e viajar então, meu Deus, era o estresse, né? Porque ele tinha que ficar na cadeirinha, não é seguro ficar fora da cadeirinha, mas ao mesmo tempo, assim, ele tem um prazo de validade, né? Você imagina um menino menor de 1 ano que não sabe por onde que ele tá indo, tá preso lá no negócio que ele ainda olhando para trás, né? Então, assim, ele me vê ali, enfim, aí, beleza. Aí, às vezes, não é certo, eu sei, mas às vezes aqui dentro da cidade eu saía com eles fora da cadeirinha, né? Porque quando ele começava a gritar, eu tirava ele. Na estrada, nunca, mas aqui na cidade, às vezes, eu só fazia. Aí teve um dia que eu fui, tô voltando com ele, no banco de trás, ele tá fora da cadeirinha, né? E ele gosta de ficar lá olhando a janela. Tava fechada a janela, mas ele lá, né? Aí passou um carro de polícia do lado, nossa. Aí o cara virou, fez um maior carão de bravo, né? Tipo, ele fez uma cara só pra. Onde está a cadeirinha? Aquilo me deu uma raiva, uma raiva. Ele tava completamente. Ele ia fazendo o papel dele. Mas aquilo me deu uma raiva, né? Porque, assim, na minha leitura, naquele momento, eu nem sabia porque que eu tava com raiva, mas me deu muita raiva. Eu pus ele imediatamente na cadeirinha, né? Mas, assim, depois observando, aquilo foi como se tivesse ignorado todo o meu estresse que eu passo com ele, né? Assim, e como se eu não me importasse com a segurança do meu filho, que tem a ver com aquele exemplo que eu dei de ser mal interpretado, enfim. Aí o Marcílio, né, meu marido, falou assim, mas essa eu acho... Eu não falei nada, que eu tava com raiva, né? Que eu tava atrás. Aí ele virou, isso eu acho uma atitude legal da polícia, né? Porque... Aí aquilo me deu uma... Mas assim, né? Eu tava quase irracional naquela hora. Coitado, não sobrou para ele não, porque eu sabia que eu estava errada, né? Mas, de fato, né? Ele tinha que fazer isso, policial. Mas, assim, aquilo me deu muita raiva e é fácil jogar. Aí, enfim, é fácil eu começar. Eu comecei internamente, né? A criar várias coisas. Fazer as coisas que tem que fazer, não faz, e fica aí criticando os outros, e não sei o quê. Comecei a criar um monte de coisa na minha cabeça que, assim, estava completamente fora do meu direito, mas a gente tende a fazer isso, né? De projetar nos outros, porque... então, eu acho que é muito interessante perceber esse processo, assim, né? Esse exemplo de como que a gente... É mais fácil eu tirar a responsabilidade de mim e pôr no outro, né? E isso foi me deixando com mais raiva, né? Enquanto eu não pausei e aceitei que, tipo assim, né? Deixa eu parar de ficar ruminando isso aqui, porque aquilo Colocar ia uma estar... palavra. Diga, Sussu. Para mim, duas palavras que me vêm, que a sua expressão foi legítima e de tamanha dignidade. Porque esse sentimento que a gente tem, eu diria, tem um lugar de legitimidade, né? Porque apesar de você se nomear, eu estava errada, eu diria que a sua raiva era totalmente legítima. De alguma forma, você parece que para mim você tinha o direito de sentir raiva. Isso faz parte da sua dignidade como mãe, mulher do Romeu. Uhum. E a gente ser chamado a atenção, de fato, qualquer um, né? Dá uma certa
frustração, assim. E eu diria que quem sou eu para dizer alguma coisa para a mãe da criança? Sim, eu posso ser o policial, eu estou cumprindo meu papel, mas eu jamais vou dizer que esse sentimento de raiva que você teve que não foi legítimo, que não tinha um lugar de dignidade aí, né? E eu acho que isso pode ser transposto a muitas outras situações onde a gente sente raiva e frustrado, né? Onde eu acho que às vezes quando se fala de uma certa sobrevivência, não é a raiva, a agressividade não acontece só numa situação de sobrevivência física, mas de uma sobrevivência da própria dignidade, de ser, de existir. Então, eu acho as lutas sociais de muita agressividade, de muita raiva, mas de muita dignidade também, de muita legitimidade. Então, mas E aí vem assim, um né? ponto, mas o ponto é o desfecho que isso pode gerar. E é isso que é algo que tem que ser refletido e conversado para que essa raiva seja precisa e canalizada em cima de uma ação eficiente. Mas Por eu quê? acho, sabe, Porque se Marcelo? você responde o policial em cima dessa sua raiva, isso vai aumentar a raiva nele. E vai chegar uma hora que a gente não vai ter diálogo mais. Uhum. Né? E aí aqui a gente quase cai naquilo que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, né? Então, assim, apesar de ser legítimo, mas, poxa, vamos pegar, voltando para o nazismo, o nazismo ele só surge por causa de uma pressão social mundial que a Alemanha estava sofrendo pós-Primeira Guerra. Todo mundo morrendo de fome, a inflação a 300%. Havia uma raiva e um ódio que ninguém estava nem aí para ninguém. E se a gente for pegar na época, né, na época da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, os alemães morrendo de fome, né, a dignidade lá embaixo, tanto que hoje existem proteções jurídicas para não fazer com a Alemanha o que foi feito pós a Primeira Guerra Mundial, para que não aconteça que nem aconteceu a Segunda. Mas quem que eram os ricos naquela época? Só se a gente for pensar em grandes pensadores, a gente tem Freud e Einstein, que eram dois judeus. Quem que eram os donos dos bancos, armazéns e etc. Então foi fácil alguém pegar essa raiva e esse ódio que está ali de uma opressão e fazer virar o horror que foi o nazismo. Né? Mas olha Então só, havia Marcelo. uma raiva genuína ali também. Então Não, aqui tem um ponto que é importante essa reflexão. eu acho que é isso Porque que o Sussumo coloca, né? Todo sentimento é legítimo. Então, com certeza, a raiva dos alemães é legítima também. E digna, do né? mesmo jeito, uma pessoa que mora numa periferia, que não tem alguns acessos, é muito fácil. Né? Se você Todo for pegar. sentimento é legítimo, né? Agora, o que é feito com isso que eu acho que é diferente, que a gente E pode mesmo em nome de ver, coisas boas, como o feminismo, sim. o veganismo, se não tomar cuidado, você gera outros processos que são Uhum. danosos também, Que eu mesmo acho que é sendo absurdamente importante, né? importantes. Né? Eu Nós particularmente, estamos quase nos pegando aqui. tá Gente, ficando vocês com estão raiva aqui, sentindo a a gente tá raiva tendo uma aí, raiva, né? exatamente. Né? Porque eu acho a fala do veganismo, a fala do feminismo extremamente importante para o mundo. Extremamente importante. O problema é que muitas vezes ela é feita em cima de muita agressividade e gera uma agressividade contrária. Exatamente Uhum. como essa de você e o policial. Mas você considera que o sentimento também é legítimo? Sem dúvida. Mas o ponto é, eu acho que aí vem uma coisa que, até pensando no crescimento da nossa espécie, na evolução da nossa espécie, a gente precisa olhar isso de frente para aprender a lidar com isso. E saber que, se a gente se deixa agir em cima dessa agressividade, é danoso. É Sim, com muito certeza. danoso. Né? Quando o Dalai Lama fala que querer o mal de alguém é como segurar um carvão em brasa, quem queima é você, ou quando o Chico Xavier fala que querer o mal de alguém é cavar um abismo para si mesmo, existe uma explicação científica para isso. Né? Eu tenho um exemplo que eu sempre conto nas aulas de compaixão. Eu tive uma paciente há muito tempo atrás que ela não gostava de um parente que morava com ela. Então, um certo dia ela chegou no consultório e ela começou a falar, sabe, eu odeio ele, por mim ele é a pior pessoa do mundo, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o que lá, e xingando e não sei o quê. Eu falei, como que você está nesse momento?
que são todas aquelas ativações neuroquímicas que são desastrosas para o ser humano. Desastrosas. Aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, hormônios do estresse são bombardeados na corrente sanguínea. Ah, mas o corpo foi feito para aguentar estresse. Foi. O estresse agudo, não crônico. Mas quando eu odeio alguém, uma etnia, uma raça, uma cor, ou seja lá o que for, ou quem não pensa que nem eu, isso se mantém no meu corpo. É diferente de alguém me fechando no trânsito. Quando alguém me fecha no trânsito, eu tenho uma raiva que passa. Mas quando eu odeio alguém, que pensa diferente de mim ou que tem uma cor diferente, isso se mantém em mim. E aqui é onde mora o perigo, porque eu vou começar a falar mal do outro. Ao falar mal do outro, outro fala mal de mim. E que só vai potencializando e não tem fim. É. Mas eu acho que uma das coisas que pacifica muito e que permite o diálogo, né, e permite a escolha é justamente essa legitimação, porque às vezes as pessoas não legitimam a raiva do outro e isso é invalidante demais, né? É como Vai se gerar fosse mais raiva. misturado, como se fosse misturado a ação a partir daquela raiva e a raiva em si. Não, né? Eu preciso entender que é natural se sentir raiva nessa situação. Agora, o que você faz com isso não é legal, né? Porque senão eu sempre vou me achar errado quando eu sinto raiva e a gente não tem controle sobre isso. Então, eu vou sempre ser um fracasso. Eu acho que legitimar isso é muito pacificador, assim, né? Por isso que eu achei interessante a fala do Sussuma, assim, porque alguém poderia dizer, não, você não tem direito de ficar com raiva porque o cara tá certo. Não, eu tenho direito de ficar com raiva. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que ter alguma escolha consciente, porque eu posso prejudicar as coisas. Essa clareza é um ponto importante. Eu posso ficar com raiva e estando 100% consciente que o guarda está certo e talvez ainda falar obrigado e parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu estou com raiva, mas obrigado, você está certo. Isso é muito difícil. Né? Mas nós somos bastante analfabetos emocionais. É um trabalho. Né? Eu acho que o primeiro ponto, infelizmente, o que a gente está discutindo aqui, a gente está trazendo, isso deveria ser ensinado na escola, primeira série, segunda série. Porque, não, né? O que se fala muitas vezes, promove a raiva em nome do certo, e aí quando você começa a trilhar um caminho espiritual, ter raiva, de repente, vira errado. Então, você está totalmente num limbo, né? Num limbo que, quando você era cego, parecia que estava errado, quando você vai procurar enxergar alguma coisa, parece que está errado também. Eu acho que a gente pode ir caminhando para uma orientação, porque a conversa vai longe, né? Esse negócio de raiva vai longe, mas Dá uma raiva, né? a gente abordou por que sentimos raiva, o que acontece com a gente quando a gente vive raiva, e agora o que a gente faz com essa raiva, né? Acho que o primeiro ponto já foi falado, que é a gente reconhecer que a gente vive raiva e ver isso como algo legítimo. E talvez isso faça com que a gente se permita sentir raiva. Não só legítimo, como útil, né, Sussuma, evolutivamente, né? Sim, mas tomar muito cuidado se eu estou cultivando a raiva. Sabe, tem uma história aqui que eu acho que é muito interessante que cabe nisso. Uma vez eu estava andando no mercado e eu estava com um amigo do meu lado e passa um cara do meu lado e ele, com a cara muito fechada, ele me dá uma ombrada. Sabe, não fez, era um corredor, né? E ele passa rápido e me dá uma ombrada com a cara muito fechada. Aí eu viro para o meu amigo e falo assim, tomara que aconteceu alguma coisa muito ruim na vida dele. Imagina, meu amigo abre o olho, como assim, Marcelo? Você está desejando que tenha... Eu falei, não é. É que daí pelo menos ele tem motivo para estar com essa agressividade e com essa cara fechada. Porque se ele faz isso e vive assim o tempo todo, é uma vida muito ruim. Né? E acho que isso aqui tem a ver com cultivar. Porque imagina uma pessoa que está com a cara fechada o tempo todo. Ela causa outras caras fechadas, gera muito atrito, está sempre pronta para praia, para raiva, para agressividade. E isso é algo muito ruim, principalmente quando eu estou indignado com a vida. Sabe, eu vejo algumas pessoas que elas entram em alguns processos políticos de salvar o mundo e se tornam uma pessoa muito difícil de lidar ou conversar. Sim. Sabe? Isso me lembrou uma frase, novamente uma visão da visão chinesa, que é enxergar
em determinadas situações, as emoções como ladrões da consciência. Então, é como a Vivian colocou, né? Às vezes a gente é tomado e a gente é encapsulado, a gente é mascarado, a gente é envolto pela emoção, pelo sentimento e só vivemos aquilo. Um Só exemplo bem bom existe. em cima disso que você está falando, Susumo. O que você trouxe é algo muito interessante. A emoção sequestra a gente e não deixa a gente pensar e refletir. Então, olha só, você começa assim, uma visão chinesa. Eu poderia já na hora falar chinês, uma visão chinesa, comunista, vai trazer ideias e não escutar o que você falou depois e só aumentar a minha raiva, né? Isso é ser encapsulado, ser tomado e E aí você não foi encapsulado por uma visão e um preconceito, né? exatamente, Do Chile. exatamente. Exatamente. Bom, então a gente reconhece que tem raiva, legitima que tem raiva, reconhece que às vezes a gente entra num ciclo vicioso de raiva e às vezes está preso nisso, né? Mas a gente pode também acompanhar o que acontece com a gente e os ciclos de raiva que a gente tem. Às vezes tem um pico de raiva, o que você faz nisso? E às vezes a raiva diminui também, né? E muitas vezes, e até vinculando agora os elementos, né? A gente fala que quem controla a madeira, que é da raiva, é o metal. Metal corta a madeira, né? E o metal, ele tem o sentimento da tristeza. E é interessante receber o exemplo assim de uma mulher raivosa em relação ao seu esposo de alguma coisa, e ela grita, esperneia, está com muita raiva, e depois de alguns minutos, ela está lá no canto chorando, debulhando, chorando, né? Então, é só um Você matou o exemplo marido, do quanto, que vai preso. quanto existe ciclos, né? E às vezes a tristeza controla a raiva, né? Assim, no sentido de que a raiva passa e você vive uma tristeza profunda depois, né? Mas só um exemplo de como as emoções variam e a gente reconhecer. E às vezes, de fato, no momento fervoroso de raiva, sim, a gente precisa de uma ação assertiva ou não. Ou a gente precisa de o quê? Uma pausa para reconhecer que eu estou vivendo raiva. E de tudo que está envolto dessa raiva. Talvez crenças, histórias prévias, interpretações, né? Traumas. Ou não. Ou simplesmente esperar e perceber. Mas às vezes isso não é possível. E a gente precisa colocar o pé na jaca para depois perceber isso. Aí, sabe, Susumu, eu acho muito legal essa sua fala e eu colocaria ela, talvez, para as pessoas de uma maneira simples, nomeie. Nomeie. Estou com raiva. Você não precisa falar necessariamente, mas falar, estou com raiva. Eu lembro muitas vezes, né, eu lembro de muitas conversas com a Vivian, por exemplo, eu virar para a Vivian e falar assim, como que é o termo que eu usava? Eu tive que me autorregular. Toda vez eu tive que me... Não, antes de falar eu tive que me autorregular, a frase que eu costumo usar é aquilo me ativou. Determinada coisa me ativou. Né? Então, quando eu falo, quando eu reconheço, já é mais fácil eu recorrer à minha sabedoria. Né? Então, no caso do guarda, né? Eu estou com raiva. Isso me deixou com raiva. Mas a Vivian sabe que ele não está errado. Né? Sim. Então, Isso. a nomeação é algo muito importante. Né? Acho que tudo começa com isso. Agora, e que se perde quando eu acho que está errado. Né? Eu tenho pessoas que trilham esse caminho, muitas vezes, que é o que a gente chama de gratiluz, que é muito danoso, e que acho que não deveria sentir. Sabe? Que acha que a monja Coen está errada. Uhum. Que É acha uma que, como assim? esterilização, né, do ser humano, vamos dizer assim. Ficar monótono de emoção, né? Não pode sentir nada. E é uma coisa muito comum, sabe? A primeira vez que eu li um livro do Dalai Lama, acho que tinha uns 20 anos, que ele fala que ele ficou triste porque a mãe dele morreu, eu fiquei decepcionado com o Dalai Lama na época. Como assim? Uma tristeza?
E hoje eu vejo que não, há uma riqueza muito grande em poder ter os sentimentos, mas e reconhecê-los, né? Eu acho que o grande ponto é aqui. E o resto vai gerar essa sabedoria que a gente precisa, mas só a vida vai trazer quando eu devo, quando eu não devo, né? A Vivian ficou lá 15 dias presa depois que ela xingou o guarda. Sacanagem, Hoje ela sabe que ela não pode mais. entregar. Eu me identifiquei muito com a sua fala, Marcelo. Eu sinto que eu tenho uma história de ter sido yogi, né? Ter sido professor de yoga. E eu sinto que eu vivi uma vida assim que tudo podia acontecer, né? E mudei, vivi várias Você não ficava com raiva, vezes. seria isso. Tudo podia acontecer. Talvez, isso, talvez sim. E daí eu vivi muitas situações e que eu sinto que foram propulsoras de eu me conhecer melhor e de eu me permitir sentir raiva, né? E de eu me valorizar e de ter mais dignidade, eu diria. Eu era muito dado, assim. Aliás, eu vou mostrar essa caneca, porque ela foi me dada e talvez seja um pouco desse motivo, né? Que eu não me permitia muito e não me dedicava nem a mim direito. Então, a minha amada, a Nathalie, me deu essa caneca, assim, ó. Tô falando assim. E isso tem me estimulado, né? Para quem está no podcast, a caneca diz: meu mais sincero foda-se. É claro, com todos os cuidados, né, de excessos. Não, e eu Mas acho que um ponto importante, né? Você é sai de um diferente. extremo e precisa do outro, né? Porque alguém Exatamente. que já cultiva a agressividade vai usar isso, tipo, eu vi lá no Chá com Prosa, então foda-se todo mundo. Sabe? Não, calma aí, pessoal. Né? Né? Porque senão acontece aquilo, tipo, vem o guarda, eu acho que se a gente vamos usar o exemplo do guarda de novo. O Sussumo ia pegar e ficar de boa, tranquilo, de repente não se proteger na situação, né? Mas uma pessoa meio nervosa vai falar, foda-se pro guarda, não vai dar muito certo. Bom, Né? eu vou contar um último episódio que eu me lembrei de falta de assertividade, que é no trânsito também. Eu estava parado, numa rua e uma pessoa, uma mulher, estava dando ré e não tinha me visto. Só que eu fiquei assim, paralisado e não tive assertividade de falar para ela nem buzinasse. Ela bateu no meu carro, completamente assim, né? Não consegui reagir, né? Então eu preciso, e já me desenvolvi um pouquinho com um golinho diário É. de permissão de emoções para ter ação mesmo. Acho que a gente pode então definir assim, não é errado sentir raiva e muitas vezes é extremamente importante e necessário, né? Eu particularmente gosto muito desse termo uso protetor da força, né? Seja ela qual for a força. O problema está em você cultivar esse estado, porque isso pode te deixar cego, né? E para você não ter essa cegueira ou algum nível de sabedoria sobre a natureza humana e a sua própria natureza, ela é extremamente importante, né? Então, o ampliar, o expandir e saber que de repente o que eu estou tendo é uma visão parcial, né? Eu acho que isso deixa tudo um pouco mais rico. Que no fundo é não perder a ponte do seu coração e o do outro coração. Uhum. Né? Você vem de um lugar, você vem de uma situação e não dá tanto para a gente bater no nosso peito. Né? Eu acho que isso naturalmente vai levar, porque eu até acredito, sabe, Susumo, que talvez o ponto final da de um ser humano muito, muito evoluído é a precisão sentimental, Uhum. né? E no caso da raiva, dessa força, ela é importante, mas ela é como uma faca, que tem que ser usada de uma maneira muito precisa, senão você vai fazer muita coisa errada, né? Porque ela deve ser usada em última situação. Aí a gente usa o tempo todo para proteger o nosso ego. E isso gera muito, muito, muito sofrimento. Muito sofrimento. Bom,
Acho que minha última mensagem é desfrute a natureza humana, incluindo a raiva e a assertividade benevolente. Com sabedoria, pessoal. Com sabedoria, né? Sal é importante. Se você não come sal, isso vai causar, né? É muito importante para o ser humano o sal. Mas se você comer demais, você vai sofrer, vai fazer mal. Então, né? Então, acho que é mais ou menos esse o ponto. Então, pessoal, obrigado. Se você curtiu, se fez sentido, curta aí o nosso vídeo. Se você está ouvindo, dá aí as estrelinhas no Spotify. Ajude a gente, sabe, compartilhe nas redes sociais, porque isso ajuda o nosso trabalho a chegar em mais pessoas e também fazer com que o Spotify e o YouTube reconheça esse assunto como algo importante. Então, nos ajude aí. Espero que tenha feito sentido. E se não fez, foda-se. Brincadeira, né? Desculpa, é só por causa da caneca do som. Não fique com raiva, foi só uma brincadeira. Até mais, pessoal. Obrigada. É, Valeu, até.